Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como funciona a vida aqui, tá? Por que existe o sofrimento e como a gente faz para amenizar o sofrimento? A gente precisa entender que o nosso eu superior fez escolhas antes de a gente vir aqui. E essas escolhas que o nosso eu superior fez influenciam na nossa vida hoje, a cada momento, a cada instante, em tudo que nós pensamos e sentimos, em cada coisa que a gente experimenta na nossa vida. Tudo que a gente experimenta é porque o nosso eu superior escolheu experimentar. Dá pra gente entender isso? Antigamente, nós tínhamos uma forma de pensar e sentir sobre Deus bastante equivocada. Foi tendo muitas mudanças na forma de pensar e sentir. Teve algumas formas de pensar e sentir Deus um pouco mais próximas ao que Deus é, pensa e sente. Por exemplo, Akenaton, 3.000 anos antes de Cristo no Egito, quando falou de Atom, Deus único, foi o único faraó do Egito monoteísta, que se diz, né? Porque ele entendia que só existia um Deus e tudo mais estava debaixo dessa divindade, né? Inclusive os semideuses, né? Os deuses, por exemplo, que a gente pode chamar dos arquétipos e tudo mais, né? Tanto os egípcios, como os romanos, quanto os gregos. O que eu quero dizer para vocês? Que, na realidade, nós não entendemos quem é Deus e nem quem nós somos. E o nosso trabalho aqui, o motivo pelo qual nós existimos é para que nós voltemos a ter a consciência de quem nós realmente somos. Bom dia, Célia, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos aqui para nos rememorarmos de quem nós somos. Nós não precisamos mudar nada, evoluir nada, ser nada além do que nós já somos. O problema é que enquanto nós nos sentimos separados e desmemoriados, nós acabamos manifestando um ser separado, desmemoriado, incoerente com a sua própria realidade, um insano. Todos nós aqui no mundo somos insanos, completamente doidos, loucos. Tem um livro do Machado de Assis, se eu não me engano, Machado de Assis, que é o Alienista, né? Que ele fala que os loucos tomaram conta do hospício. É isso aí. Nós criamos o hospício, inventamos o hospício, né? Manifestamos o hospício e somos os loucos que tomaram conta do hospício. E ainda chamamos isso de realidade. É bem isso. O que eu vou falar hoje é bem sério e bem importante, porque nós precisamos entender sobre bem e mal. Essa ideia maniqueísta de que existe o bem e o mal, existe o certo e o errado, uns são mais certos que outros, uns são mais bons do que os outros, o mal existe uma força maligna, existe os negativos, existe isso, aquilo. Gente, no mundo existe tudo, tá? Até vou tirar meu sapato para conversar com vocês, que eu gosto de dar aula de pés descalços. O que acontece? No mundo existe tudo. Tudo o que tu pode imaginar existe no mundo. O que a tua mente é capaz de imaginar vai manifestar. Sempre, de todas as formas. Por que isso acontece? Porque a tua mente é o único poder manifestador da tua vida. Oi, Cecília, seja bem-vinda. O que acontece? Não existe outro poder manifestador da tua vida. Não existe.
A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Não existem dois poderes e não existe nada que possa interferir na tua vida, a não ser a tua própria consciência individual, até ela se tornar a tua consciência divina universal, até você acessar a tua real identidade, que é a tua consciência divina universal. O que eu vou te dizer em relação a isso? Todos nós vivemos aqui muitos problemas, e a gente acaba acusando as coisas, as situações, os momentos, as pessoas que nos odeiam, que criam alguma intriga sobre nós, os nossos inimigos, nós acabamos manifestando inimigos, né? Que vem representar aquilo que nós pensamos e sentimos sobre nós mesmos e que nós temos que curar nessa vida. Olha só. Então você manifestou um inimigo nessa vida, alguém que te odeia, alguém que te denuncia, que te machuca, que te fere, que te abusa, que te estupra, que te rouba e várias outras coisas. Você era só uma criança, ou você é um adulto, tanto faz. Você manifestou isso na sua vida. Você escolheu manifestar isso na sua vida. O seu eu superior escolheu manifestar isso na sua vida. O que então cabe a nós? Cabe a nós entender por que eu manifesto isso na minha vida, por que eu estou manifestando isso nessa vida. Aprender o que a gente queria aprender com isso. E aí, em vez de nós manifestarmos problemas, dor e sofrimento, nós vamos manifestar um farol que vai nos guiar ao próximo passo e até Deus, até a nossa divindade. Olha só que louco isso. Os problemas que a gente tem na vida adulta, depois eu vou falar das crianças, tá? De nós crianças, são inventados por você mesmo. Por exemplo, você compra um imóvel. Vou te dar um exemplo do meu trabalho, de um dos meus trabalhos. Você compra um imóvel, você dá a entrada nesse imóvel, mas você não sabe como vai pagar a diferença. Você não aprovou seu crédito, não sabe se pode ou não financiar. Você depende de vender um outro imóvel para pagar aquele, mas você já fez a compra e já deu uma entrada, entendeu? E o corretor que fez essa venda é o imbecil, né? Porque não fez a mínima das perguntas. Não foi meu aluno, com certeza, tá? Não foi meu aluno, porque eu ensino que a gente tem responsabilidade para saber se o nosso cliente tem condições ou não de fazer o pagamento. Isso é responsabilidade do corretor. Ele precisa saber. É como um médico que não pediu os exames para fazer uma cirurgia. Não tem como. É responsabilidade do médico saber se a pessoa está apta ou não a fazer a cirurgia, né? É responsabilidade do corretor saber se o cliente está apto ou não a comprar o apartamento. É simples, tá? Ah, mas aí ele vai comprar com outro. Se o outro não for, se for leviano e só pensar na própria comissão, é com os senhores do karma que ele vai se entender. É lei de causa e efeito, entende? Você tem a obrigação de saber do seu trabalho, daquilo que você faz em todos os sentidos da tua vida. Olha só o que eu vou te dizer agora. Bem prático, bem Deus e bem na vida humana manifestada. Presta bem atenção. Então eu vou lá, eu compro imóvel, dou a entrada e dependo de vender um outro imóvel para pagar a diferença. E aí isso começa a me gerar dor e sofrimento, porque eu não vendi esse imóvel e eu não tenho como pagar esse imóvel se não for através da venda do outro imóvel. O que isso vai gerar na minha vida e no meu dia a dia? Dá para entender o que vai acontecer com você? Tua vida vai virar um inferno.
E foi Deus que criou isso para você? Foi quem que criou isso para você? Por que que você não poderia esperar vender antes o imóvel que você tem para vender, para depois comprar o apartamento, fazer uma proposta? Entende? Quem que não poderia esperar? Quem dentro de você que não consegue esperar, que tá achando que vai perder a oportunidade ou que não sei o quê? Quem dentro de você acha que não dá para esperar e que tem que fazer isso para ontem? Esse é o questionamento que eu faço para vocês. Dá para entender do que eu tô falando? Quem gera todos os problemas na tua vida é tu mesmo. Simples. Eu não quero que com isso você sinta culpa. Eu já falei várias vezes que a culpa não é de Deus e nem a vontade de Deus. O que eu quero é que você seja responsável pela tua vida. Se você, como mãe ou como pai, não deu a devida orientação, a devido atendimento para um filho e ele entra nas drogas, claro que tem a vontade própria dele individual, mas se você fez a sua parte, curou os traumas, manifestou, ajudou ele a ter um ego forte, ajudou ele a ter autoconhecimento, autorresponsabilidade, que é o trabalho dos pais. Se você fez a sua parte como pai, como mãe, e ele mesmo assim quis realizar isso, ok. Agora, se você não fez a sua parte como pai, como mãe, e isso aconteceu, causa e efeito. Karma. Entende o que eu quero dizer? Nós não estamos aqui a passeio. Enquanto nós estivermos no mundo, o mundo nos governa, nos domina. O que eu te convido a fazer é sair dessa loucura e voltar à sanidade. É o que Jesus nos ensina em um curso em milagres. Um curso em milagres não é só para operar milagres. Um curso em milagres te devolve a sanidade. Tu é Deus em manifestação. Por que que tu insiste em causar dor e sofrimento para ti mesmo, sem fim? Por que que tu insiste em fazer coisas que você sabe que não deve fazer? Por que você insiste em estar pensando uma coisa, sentindo outra e fazendo outra? Por que você não é fiel a si mesmo? Por que você não se rende e não perdoa? Perdoe a você mesmo por tudo que tu tem feito na tua vida. Recomece a vida. Solte o passado. Viva a realidade. Forças trevosas existem no mundo, se manifestam em ti e através de ti e na tua vida, porque você tem forças trevosas dentro de ti, agindo em ti e através de ti, porque você não as iluminou. Então vem o externo mostrar o que tem dentro para ser limpo, curado, olhado, ressignificado, perdoado. Se alguém te odeia,
é porque tem ódio no teu coração. No livro de Mirdá diz que um sábio, um liberto, ele consegue entender tudo e todos, mas não são tudo e todos que cabem dentro de um não liberto, de um não consciente. Então, muitas vezes, é aquilo que Jesus falou, tá? Vai até parecer que o que eu estou falando é uma dicotomia ou algo contraditório, e não é. Depende do seu nível de entendimento, não é contraditório. Jesus disse que foi crucificado não pelo que ele fez, mas pelo que tinha dentro dos homens que fizeram com que ele fosse crucificado. Agora eu te pergunto, como isto é possível em um ser que não é separado e nem se sente separado? Você já se perguntou? Como pode um ser que é Deus em manifestação consciente ser crucificado não por causa dele, mas por causa dos outros? Você já se perguntou isso? Qual a lógica disso? Como é que isso é possível? Como é que isso pode acontecer? Se eu estou dizendo que o único poder manifestador da tua vida é a tua consciência? Como que isso pode acontecer? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é aquilo que eu já falei. Quando um ser que nem Jesus Cristo, que é a encarnação de Deus consciente, amaldiçoa um ser vivo, que é uma figueira, e ela morre, e ele sabe que essa figueira é o próprio Deus, e ele criou as condições para sua crucificação. Aí você vai dizer, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É tão menor o que Jesus fez do que o que fizeram com ele. No nível de consciência dele, não é. É isso que a gente precisa entender, tá? No nível de consciência de quem sabe que é Deus em manifestação, amaldiçoar Deus em manifestação, mesmo que seja na forma de uma figueira, vai ter esse resultado, tá? Depende do teu nível de consciência. Nossa, buguei. Célia, já vou explicar, já vou finalizar aqui o nó, peraí. No entanto, Jesus Cristo era consciente de que ele é tudo e todos o tempo todo. O que isso quer dizer? Que a dor e o sofrimento do meu irmão é minha. Isso é consciência crística. Eu sou o meu irmão na dor, no sofrimento, no amor, na paz. Eu sou Deus em manifestação e também sou o ego separado, manifestado ao mesmo tempo. Qual é a diferença e como é que eu faço para não enlouquecer nessa paranoia toda? Você está no estágio de eu sou um indivíduo separado. Eu vou te guiar, assim como Jesus, a um estado de consciência divina universal. Eu sou tudo e todos o tempo todo. Eu sou Deus em manifestação. Deus sou eu em manifestação. Como isso é possível? Como isso acontece e para que isso serve? Primeiro, fim do sofrimento. Segundo, é a verdade. E nós estamos sendo chamados para conhecer a verdade, para conhecer Deus como Ele é e nós como nós realmente somos. Como a gente faz para chegar lá e acabar com o sofrimento? Perdão. Enquanto a gente se sente separado, o perdão é a ferramenta que Deus escolheu para que a gente volte à consciência de que somos Ele em manifestação.
Então a gente começa nos perdoando por ter manifestado tanta desgraça na nossa vida, o abuso, os problemas que a gente está enfrentando, financeiros, de relacionamento, com os nossos familiares, com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio ser. Todos os problemas que a gente está manifestando, a gente começa se perdoando por ter manifestado um por um deles. Segundo, quando eu fiz isso, eu começo a perdoar o outro. Pode ser como sendo o outro mesmo. Eu me perdoo, mas sempre lembra. Você precisa ter essa consciência de que você é o outro em manifestação. E as pessoas veem, é como se fosse o teu filme. Só existe tu e o teu filme. E aí vai aparecendo personagens no teu filme para mostrar aquilo que você escreveu no teu roteiro. Entende? É isso, é exatamente isso. A vida é isso. Deu para entender, Célia? Você escreveu um roteiro e vem personagens interpretando papéis daquele roteiro que você está experimentando no teu próprio filme. Se você mudar o roteiro, você muda o que você vai experimentar no seu filme. Como você muda o roteiro? Sendo amor. Se perdoando pelos erros que você cometeu. Se perdoando por ser o teu irmão e te ferir dessa forma como ele te fere. O teu irmão te critica, te humilha, te rouba, te estupra, te defama. Mas ele faz tudo isso porque você escreveu esse roteiro. E se você escreveu esse roteiro, você pode mudar a qualquer momento o roteiro que você está escrevendo para experimentar outra coisa. Porque eles só são os personagens executando o roteiro que você fez. Fez nessa vida? Sim. Muitas vezes sim, tá? Teu eu superior escolheu passar por algumas coisas, mas tu a todo momento tem a oportunidade de observar o que está acontecendo na tua vida e dizer assim, nossa, meu eu superior quis que eu passasse por essa situação, um câncer. Meu eu superior quis que eu passasse por esse câncer. O que tem em mim que fez manifestar esse câncer? E o que eu preciso experimentar e curar em mim para que isso cesse? E isso precisa cessar? É isso que eu quero, que isso cesse? Qual é o devido final para essa situação? Entende o que eu quero dizer? Por que você guardou tanta mágoa e tanto ódio no teu coração para manifestar um câncer? Por que você se sentiu tão vítima de tudo e de todos? E emanou externamente uma força tão grande e internamente tapou com tanto concreto que se tornou uma bolha de pus tão gigante a ponto de se auto-apodrecer, de se autoflagelar e manifestar um câncer. Entende o que eu quero dizer? Ai, Ana, e no caso das crianças, elas estão manifestando algo que veio de uma encarnação, pode ter sido anterior ou uma outra encarnação que elas querem resolver, ou elas estão servindo de ferramenta para os pais que também querem resolver, mas elas sim escolheram passar por isso, tá? E sim, existe no mundo isso de você, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo da minha filha, Vitória. Vitória, ela é bem sensível a qualquer energia. Então, qualquer coisa que aconteça, ela manifesta. Não que a Antonella também não seja, mas a Vitória é mais. Então, eu percebo qualquer mudança na minha casa, na minha família, pela mudança de comportamento e de ação da Vitória. Entendeu? A forma como ela
se expressa, eu vejo que tem alguma coisa errada precisando ser corrigida, de energias ou qualquer coisa nesse sentido, no que você acreditar, entendeu? Eu vejo que está acontecendo alguma coisa diferente pela observação do pensar, do sentir e do comportamento, por exemplo, das minhas filhas. Né? Eu vejo que tem alguma coisa ali acontecendo. E aí o que eu faço? Eu primeiro observo. O que está acontecendo. Quando eu observo o que está acontecendo, eu vou buscar no mundo a causa disso. Ah, está acontecendo tal coisa, está acontecendo tal coisa. Vamos dar um exemplo. Há uns 2 anos atrás, por exemplo, uns 2 anos ou um ano? Há um ano atrás, as minhas filhas nunca fizeram birra. E a Vitória, um dia, começou a fazer birra. Do nada, ela começou a fazer birra. Eu comecei a sentir umas presenças na minha casa, lá na Bahia. E a minha filha, eu falava qualquer coisa pra ela, deitava no chão e fazia uma birra. E eu só observando. E eu tinha uma funcionária que ela via alguns vultos, alguma coisa nesse sentido. E ela viu uma menininha correndo e foi olhar, até achando que eram as minhas. Mas elas tinham saído para a escola. E ela disse que viu uma menininha correndo, né? Achou estranho aquela menininha correndo. As meninas tinham ido para a escola, não estavam em casa. E aí, assim, um dia a Antonella disse assim, mãe, tem uma mulher que sempre vem ali fora, varrer a casa quando chove. Eu disse, tem, filha? Sim. E o que ela faz? Ela varre a chuva para não entrar água na nossa casa. E eu disse, ela entra na nossa casa? Não, ela só fica ali fora, cuidando e varrendo a água para não entrar na nossa casa. Aí eu disse, tá bom. Mas a menininha entrava dentro de casa, tanto é que a minha funcionária viu e a minha filha manifestava a menininha, né? E eu percebi pelo comportamento da minha filha, que mudou do nada, que não era o comportamento tradicional que ela tem. Eu conheço minhas filhas, né? Eu conheço como elas são e tudo mais. E eu comecei a observar aquela menininha que se manifestava na minha filha o tempo todo ali. Até que um dia ela estava assim chorando, se atirou no chão. Eu peguei ela no colo e eu disse, menininha, chegou a hora de você ir para casa. Você e sua mãe. Chegou a hora de vocês irem para casa. E aí eu fiz a apometria do jeito que eu fazia, né? Eu chamo uma equipe espiritual para fazer esse encaminhamento. Eu levo sempre, o que eu faço é levar aquele ser para o momento em que Deus a criou, para que ela possa sentir o amor do Criador, né? Para que ela se inebrie desse amor do Criador, que é para Barbelô. Eu levo as pessoas para o momento em que Deus a fez. Olha só, o momento em que Deus a emanou. Como é que eu consigo fazer uma coisa dessa? Porque eu conheço esse momento. Eu acessei essa memória. E essa memória está dentro de ti. Eu não levo para mim a memória, né, de quando Deus me fez. Eu levo para a memória de quando Ele te fez. Mas eu só consigo fazer isso porque eu sei que Ele te fez e te fez em puro amor. E eu conheço esse pensar e esse sentir. Então, eu encaminho a pessoa para aquele momento. E aí, depois a trago de volta, porque não existe tempo e espaço, né? E aí a pessoa vai, volta. Quando ela recebe todo o amor de Deus, instantaneamente ela devolve, porque Deus só tem uma lei, dar é receber. Então, tudo que eu dou, eu recebo. Por isso que vocês precisam entender que tudo que a gente manifesta aqui na nossa vida é o que a gente está dando para a vida. Porque Deus só tem uma lei, e ela é suprema até as leis do mundo, as leis do karma, as leis de causa e efeito, a todas as leis. As leis de Deus, elas são supremas ao mundo e a tudo que existe no mundo, né? E como Deus só tem uma lei, que dar é receber, porque é todo mundo Deus em manifestação. Então, tudo que eu dou para outra parte de Deus, eu recebo, porque somos o mesmo, né? Tudo que eu fizer pro meu dedinho, eu que tô recebendo. Se eu dou um apertão no meu dedinho, eu tô recebendo o apertão. É a mesma coisa, gente. Se você não perdoa o seu irmão, se você maltrata o seu irmão, se você faz alguma coisa pro seu irmão, você recebe. Porque é você apertando o seu dedinho.
Entende? Então, se você está recebendo alguma coisa do seu irmão, é porque em algum momento você apertou o dedinho. Entende o que eu quero dizer? Eu tento trazer de uma forma muito simples para vocês. Né? Até me disseram que o meu trabalho não é traduzir, é ser só mensageiro. Eu sou só mensageira. O teu coração vai fazer essa tradução. O Cristo em ti entende tudo que eu estou falando. Mesmo que teu ego não entenda. Se eu aperto meu dedinho, se eu machuco meu dedinho, eu mesmo estou me machucando meu dedinho. Quem que tá sentindo a dor de eu estar apertando meu dedinho? Eu. E quem que tá apertando o dedinho? Eu. Se eu machuco meu irmão, se eu dou alguma coisa pro meu irmão ou pro universo, eu tô apertando meu dedinho. E eu vou sentir essa dor de apertar o meu dedinho. Deu para entender? Se eu fizer um carinho no meu dedinho, se eu fizer um carinho no universo ou no meu irmão, o que que eu vou receber? O carinho. Deu para entender? Deu? Eu quero que vocês me respondam aqui se deu para entender isso. Porque isso é bem sério. Se a gente entender a base, que é aquilo que Jesus disse, tu fez a tua casa na rocha, se tu entendeu que tu é Deus em manifestação e que tu tá fazendo tua casa na rocha, o que vier depois com certeza é surpreendente, porque a gente não conhece Deus, a gente tá aprendendo agora quem é Deus, entende? A gente conhece Deus, mas não tem consciência de que conhece Deus. Então a gente vai manifestando sem saber disso. Agora, se tu sabe a base fundadora de que se tu machucar o teu dedinho, quem vai sentir a dor é tu. E se tu fizer um carinho no teu dedinho, quem vai sentir o carinho é tu mesmo. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo linda. Você mesmo vai sentir a dor ou o carinho. Então a gente precisa entender que se eu tô manifestando pessoas me odiando, pessoas me criticando, pessoas me ferindo, e isso acontece muito no tempo do aprendizado. Olha os brilhos, gente. E isso acontece muito no tempo do aprendizado. Eu estou manifestando isso porque isso tá dentro de mim e eu estou externalizando, experimentando para que eu possa ver e curar. Entendeu? No caso de um câncer, o que a gente faz? Primeiro a gente pede para anjos virem rezar pelos nossos pensamentos de dor. E eles vêm, tá? Vieram pelos da minha mãe e eles vêm pelo de todos, porque o que é para um é para todos. Não existe dois. Então pede para Deus enviar anjos, para Jesus Cristo enviar anjos para rezar pelos teus pensamentos negativos, pelas tuas dores, pelos teus sofrimentos. Que aí aquela bola de podridão, que é o teu pensamento negativo, vai se diminuindo, tá bom? Depois, faz aquela técnica que eu ensinei ontem. Onde tudo isso começou? Senta em meditação, conversa com Deus, sincera, e pede onde tudo isso começou. Aonde começou esse câncer em mim? E se questione sobre isso. Aonde que isso começou? E vai vir uma imagem na tua mente. Vai vir alguma coisa na tua consciência, que é onde começou. Você entra lá, observa e se perdoa por ser você e tá experienciando aquilo. Se perdoa individualmente por ser cada uma das pessoas ou das situações que tiver lá. Por exemplo, assim, você foi traída ou você se sentiu traída e aí manifestou um câncer. Eu vou dar um exemplo de uma paciente minha, tá? Uma paciente antiga. Ela manifestou um câncer de mama porque ela... eu pedi onde isso começou. E aí ela disse, olha, tinha o meu ex-marido, a gente se separou,
Eu não lembro se teve traição ou não, eu realmente não lembro. Mas enfim, eles tinham se separado e ele queria voltar. Ele queria voltar e ela gostava dele. Mas ela não conseguia aceitar ele de volta na vida dela. Eles tinham filhos pequenos e tudo mais. Ela ainda amava ele, mas ela não aceitava que ele voltasse. Eu não sei o que ela queria, esperar, alguma coisa. Sabe quando a gente quer sofrer tipo assim, é só perdoar e volta e seja feliz? Se você ama a pessoa, por que você quer guardar essa mágoa? Mas ela ainda guardava aquela mágoa, se sentia ferida, né? E não aceitava esse pedido de volta desse marido, até que um dia ele foi numa cavalgada com o filho e um cavalo atropelou ele e matou ele. E aí começou o câncer dela, porque aí ela começou a se sentir culpada pela morte dele, por não ter deixado ele ter convivido com os filhos, ter voltado para casa, porque aí ela percebeu que ela amava ele, porque aí um monte de coisa começou a acontecer. E você entende que no mundo essa é uma situação que não tem reversão. Não tem como ressuscitar. Claro que tem, né? Mas não é o caso. Jesus ressuscitou, mas não é o caso, neste caso, né? De ressuscitar esse homem e aceitar ele de volta para casa, de voltar 3 anos antes, quando ele pedia para voltar e tudo mais, e ter vivido pelo menos esses 3 anos junto com a família e com os filhos e tudo mais, né? Ela não tinha como voltar isso, não é? É um fato do mundo. Mas ela pode voltar lá para aquele momento e se perdoar pelas escolhas que ela fez. Entende? E isso feito com amor e com sinceridade cura. Entende? Eu realmente errei. E eu sinto muito. Eu queria ter me desapegado da minha dor e da minha mágoa. E eu não consegui me desapegar dessa dor, dessa mágoa. E eu evitei de ser feliz. E de fazer a minha família feliz, porque os meus filhos eram pequenos e queriam conviver com esse pai. E eu o amava. Mas a minha mágoa não deixou com que eu experienciasse isso. Deu para entender? Gente, orgulho, ego, coisas que você guarda para si, acabam com a tua vida e com a tua felicidade. Acabam. Entende? A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você se separa de alguém e a pessoa não te quer mais, não quer mais, não dá mais o relacionamento. E a pessoa quer porque quer manter aquele relacionamento, porque ela acha na cabeça dela que ela era feliz, só que na verdade ela não era feliz, ela estava acomodada. Ela não era feliz, né? As duas pessoas não tinham conversa, as duas pessoas não tinham diálogo, não tinham mais nem sexo, não tinham mais nada. Mas não, quando a situação financeira se resolvesse, aí a gente ia ser feliz, a gente ia comprar uma casa, a gente ia morar na praia, a gente ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia ser feliz. Não ia, não vai. Entende? Não é assim que funciona. Te observa com verdade, solta o que tem para soltar, deixa o que tem que deixar. Entende? A honestidade sincera do teu coração, sem os julgamentos do mundo, é o que vai fazer com que você viva Deus na manifestação e seja feliz. Deu para entender? Oi, Carol. Oi, Lena. Sejam bem-vindas. Ai, que café frio, gente. Só vou botar fora. Sabe o que eu quero saber? Eu quero saber o que tem aí no teu coração que tu não tá conseguindo soltar, que tu não tá deixando ir, o que te incomoda. Gente, quando alguém senta na minha frente em terapia, primeira coisa que eu te pergunto é o que te incomoda hoje. Cara, pode ser a calça jeans que não te serve, que tá apertada. Se tu não olhar pra isso com verdade,
Tu entende que não importa o quão outros problemas possam te incomodar, se tu não olhar para esse pequeno problema, ele vai minar todo o resto. Se o teu problema é um problema de autoestima e autoestima física e você não olha com verdade para isso, tu não resolve o resto. Sabe o que é 100% de honestidade? É 100% de honestidade contigo mesmo. É não guardar nada para si. Só que quando a gente diz não guarde nada para si, que é o que Jesus ensina no curso de amor, no curso de milagres, ou na Bíblia, que ele diz que tem que entrar transparente no reino dos céus, que, né, que sem nada, né? Que a gente acha que são riquezas materiais, mas não são, gente. A coisa mais difícil de deixar não é o dinheiro. Até deixar a família é mais difícil do que deixar o dinheiro. E é mais difícil deixar as suas crenças, a sua personalidade, aquilo que você acredita, do que deixar a família. Você deixa a família e não deixa as suas crenças. Inclusive sobre quem você é e sobre quem é Deus e como as coisas deveriam ser. Eu tive pacientes em depressão profunda, e eu infectando ela o tempo todo de consciência divina universal, de amor universal, para ver se ela acessa o Cristo nela. Olha só. Porque ela tinha uma depressão profunda, porque ela não aceitava que as coisas eram como eram. E ela não queria que fosse diferente, mas ao mesmo tempo ela não queria, ela queria se separar, mas aí ela queria que continuasse aquela vida e que fosse de outra maneira, entende? Só que já passou, já passou. Uma coisa é o que tu pode criar agora, a partir do agora. Mas aquela vida que já passou, ela já passou. Entende? Então a primeira coisa que você precisa fazer, e eu sei que não existe tempo e espaço, é aceitar o que passou como passado. Jesus fala disso também no curso em Milagres. Se perdoar por isso. E agora você tem a opção, por exemplo, no caso dela, de eu quero esse marido, eu gostava da vida com ele, eu gostava da vida que eu tinha com ele, mas eu não gostava do jeito que ele me tratava e nem tratava minhas filhas. Eu posso intervir nisso? Ou eu estarei intervindo no livre-arbítrio, ou eu não tenho como mudar ele. Eu já falei diversas, infinitas vezes que você consegue mudar o outro, porque o outro é você. Mudando você, você muda o outro. Porque não existe o outro. Se você entender isso, você vai entender que, neste caso, ela pode mudar o ex-marido dela e poderia ser feliz de novo num casamento. Eu não sei também se ele casou com outra pessoa, tem uma outra vida e tudo mais. Mas tu entende o que eu quero dizer? Como se faz isso? Se perdoe por todas as suas manifestações, por toda a vida. Se perdoe por ser esse teu ex-marido e te tratar assim, assim, assado. Te tratar tuas filhas assim, assim, assado. Faça a limpeza com Ho'oponopono e EFT. E você vai ver a outra pessoa mudando. Por que que você vai ver isso? Porque você é a outra pessoa. Mudou em você, mudou nela. E sim, tem umas partes de Deus que é para a gente se afastar. Entende? É para a gente se afastar. Que não é para a gente gastar a nossa energia. Por exemplo, assim, eu querendo que o meu marido se espiritualizasse e ele não querendo de jeito nenhum. Então, eu atrasei 1 ano os exercícios de um curso em milagres para esperar ele. Esperei no próximo ano. Enquanto isso, eu ia estudando o curso. Foi muito bom para mim, foi muito benéfico, porque eu estudei o curso antes de fazer os exercícios. E aí, quando chegou o próximo ano, aí ele não ia fazer. Aí eu disse, poxa, eu esperei 1 ano, né? Eu podia ter ficado brava, indignada e coisa e tal, mas eu disse, não, eu vou fazer e tá tudo bem. E fui fazendo, e fui evoluindo. E eu fui. Desde que eu engravidei, eu comecei a ir de uma forma consciente. Eu disse, eu só vou parar quando eu descobrir a verdade e quando eu manifestar a iluminação espiritual. Porque é isso que eu vim fazer e é isso que eu vou fazer. E esse é o meu único objetivo da existência. E aí eu fui.
fui por diversos caminhos e pode ir por diversos caminhos mesmo, porque quando você quer chegar a Deus, todos os caminhos levam a Deus, tá? Então não importa qual é o caminho. Se o objetivo é chegar a Deus, você vai chegar. Porque é o desejo dele que você chegue, então você vai chegar. E aí, eu segui o meu caminho e ele cada vez mais voltando. Ele até fez o caminho das palestras do professor Hélio Couto e tal. Chega um momento em que não tem mais assunto com a pessoa, que você não tem... Você passa de louca. Os assuntos dele não tem mais ressonância com você, não tem mais nada a ver. Entende? Você vai ficar forçando a outra pessoa a ir buscar alguma coisa? E você vai se forçar ou se diminuir para caber nessa vida? Ou você vai entender que cada um tem que seguir o seu caminho e que deu, pronto, acabou? Entende? Tem coisas que vão seguir o seu caminho e vai ter outra parte de Deus que vai vir para você e outra parte de Deus que vai vir para ele, na ressonância daquilo que ele tem que viver. Como você vai saber quando é um caso e quando é outro caso? Se você buscar a verdade em amor, você vai saber. Por exemplo, tem uma colega que ela tem um namorado que ela sente um sofrer no fundo dos olhos dele. O mesmo sofrer que eu já vi na minha irmã. Eu vi esse sofrer na minha irmã. Parece que é uma mágoa, uma tristeza que é de outra vida, que por mais que ela esteja feliz, sempre tem naquele fundo de olhar uma tristeza, que eu só de olhar percebo, eu vejo aquela tristeza, sabe? Eu não sei explicar como, mas parece que aquela pessoa, independentemente do que aconteça na vida dela, de bom ou de ruim, tem sempre aquela tristeza no fundo do olhar. Eu já conheci algumas pessoas assim, né? E provavelmente esse namorado dessa minha colega tem essa tristeza que a minha irmã também tinha. O que acontece? Agora tem e vai aceitar ajuda e tudo mais. Você não está interferindo no livre-arbítrio dessa pessoa quando você, por amor e em amor, sabe que você é essa pessoa e que a tristeza dessa pessoa é a tua tristeza. E aí você se perdoa por ser você e vê essa tristeza nessa pessoa que você ama. E você se perdoa por ser essa pessoa que você ama e sentir essa tristeza. Inclusive, você pode fazer o EFT em nome da pessoa. Eu sou meu namorado, tal e tal, eu sinto muito por sentir essa tristeza, tal. Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me amo e eu me aceito pleno e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu sou fulano, né? Eu sou a Ana representando fulano, meu namorado. Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me amo e me aceito pleno e completamente. Mesmo que eu sinta que tem alguma coisa errada comigo, eu me amo e me aceito pleno e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza no fundo do olhar e não queira falar nada com ninguém, eu me amo e me aceito pleno e completamente. Vai tocando nos 9 pontos de EFT, né? E vai fazendo a limpeza, se tornando a pessoa. Eu me torno a pessoa e faço EFT por ela. Ana, mas eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Pode. Deve. Entende? Eu não vou estar interferindo no livre-arbítrio dele. Quem está sentindo a tristeza? Você. Então limpe em você. Eu sou o fulano que está sentindo essa tristeza. E aí você faz a partir da consciência crística. Quando você faz isso, você chamou o Espírito Santo para o relacionamento. E um relacionamento que era de um ser separado, e você não precisa ter despertado a consciência. Já vou responder, tá, Ricardo? Você não precisa já ter despertado a consciência crística para manifestar a consciência crística. Olha só que lindo isso. É o que eu sempre digo para vocês, quanto mais vocês manifestarem a consciência crística, mais ela se infiltra, e quanto mais ela se infiltra, vai chegar um dia que ela simplesmente se abre, se mostra, se apresenta para você. Você tira o último véu do esquecimento. São véus de esquecimento.
Entende? E aí você acessa o Cristo. Então, sim, faça o FT para você e para as pessoas que você ama. Só para os que você ama incondicionalmente, tá? Porque eu já dei palestras que eu ensinava a fazer por tudo e todos, achando que todos sentiam e o meu sentia. E a pessoa acabou ficando com o problema da outra pessoa, tá? Nesse caso, o problema da outra pessoa já é teu. Tu já tá com o problema da outra pessoa, tu só não tá consciente, entendeu? Tanto é que a tua vida começa a ter problemas porque a pessoa que você ama tem problemas. Porque a dor da pessoa que você ama é a tua dor. Então, limpa em você, se tornando a pessoa. E você vai ver o resultado em você e na pessoa, tá? Deixa eu responder aqui. Prof, teu marido é espiritualizado também como você? Não, não, tá? E tá sendo vezes disso, tá? Não é, não busca, não veio pra isso. Veio só pra me dar 2 presentes. 3, né? 2 filhas e me despertar pra tudo isso que eu vivi, né? A minha família de nascença não quis me destruir, né? Eu fazer esse processo comigo. Então, vem pessoas que fazem com que eu me autodestrua, porque não é o outro que me destrói, sou eu mesmo que me destruo, né? Eu mesmo que acabo comigo, que acabo com o meu ser, que acabo com a minha mentalidade, com a minha personalidade, com aquilo que eu achava que eu era, para que eu manifeste o Cristo que eu realmente sou. Tem que ter essa dissolução. Nem sempre vem da tua família, às vezes vem do teu casamento, às vezes vem do teu filho, às vezes vem de outro, mas as partes de Deus vão interagindo para que você chegue onde você precisa chegar, né? Amiga, como você ficou linda de azul. Ai, obrigada. Muito obrigada, Nandinha. Coisa linda da minha vida, amor da minha vida. Gente, a Nanda. Eu tava ouvindo ontem, sabe, Nanda, o atendimento que tu e a Erika fizeram pra mim. O último atendimento aqui em casa, que foi feito na terça-feira. E eu tava vendo quanto tu é amorosa, né? Quanto que a gente forma uma equipe forte, né? E amorosa. Tu vem sempre trazendo. Quando ela viu meu coração humano, gente, o meu coração humano tava parecendo um fígado, diz a Nanda. Completamente mole, completamente destruído, completamente machucado. Por isso que eu digo pra vocês, sabe? As pessoas olham pra gente e nos julgam. E acham que a gente tem força infinita. E a gente tem força infinita em Deus. Mas o nosso eu humano sofre. E às vezes tudo que a gente que trabalha pra Deus precisa é de colo. Sabe? Às vezes a gente não precisa de orientação. Às vezes a gente não precisa de alguém que nos ajude a resolver nossos problemas. Às vezes a gente só precisa de um colo sem julgamento, sabe? E eu não tive esse colo da minha família, eu não tive esse colo do meu relacionamento, eu não tive esse colo de ninguém. Até que quando eu adentrei no tempo da ternura, eu fui num culto evangélico, porque lá na Bahia, como eu falei pra vocês, tinha o tio do Ferreira evangélico, a gente ia com eles no culto. E aí veio a esposa do pastor dizendo que Jesus queria que eu pediu para que ela me desse um abraço, queria me abraçar. Jesus queria me abraçar através dela. E ela me deu esse abraço. Gente, aquele abraço, e aí ela disse, eu vou orar por você. Sabe que os evangélicos são todos assim queridos, né? A maioria. Mas aí ela me veio dar aquele abraço e eu senti o abraço do Cristo. Durante os meus processos eu chorava muito. E eu senti a presença do meu mentor atrás de mim me abraçando. Eu senti uma luz que me abraçava. E eu dizia para ele assim, eu sei que tu tá aqui. Eu sinto a tua presença. Mas eu queria alguém humano, encarnado para me dar um abraço. Então, independentemente do que vocês veem, do que vocês enxerguem, sempre lembre que tem um humano. Quando eu vejo pessoas muito sábias, de muito conhecimento, que vêm trazer a mensagem da verdade e acabam destruindo pastores ou
padres ou pessoas, que nem eu já falei, que tem falsos profetas, inclusive já falei o nome deles, né? A gente sempre tem que lembrar que além daquele trabalho que você está fazendo, de trazer a verdade, tem um eu humano lá que sofre. E se eu causar dor para um filho de Deus, mesmo que desmemoriado, eu vou receber essa dor. Porque é eu mesma machucando meu próprio dedinho. Lembra que eu falei? Então a gente sempre tem que ter cuidado ao reconduzir alguém e ao refazer esse caminho. Por exemplo, assim, em um curso em milagres, todos que passam pelo processo entram na noite escura da alma. Jesus causa essa noite escura da alma, ele te direciona para isso. Entende? Você vai olhar para a sua dor, para os seus demônios internos, para toda a sua mágoa, para tudo aquilo que tem dentro de você que precisa curar, você vai olhar. Isso te causou dor. Mas vai ter um sofrimento além disso. E esse sofrimento é uma escolha tua. Ou vai ter a luz no fim do túnel. Quando eu digo, e é verdade, que Deus não se importa com o nosso sofrimento, não é que Ele não se importe com o nosso sofrimento aqui no mundo. Ele se importa, tanto é que Ele manda professores dar colo, outros vêm dar ensinamento, outros vêm de direcionamento. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, ela não é um professor de Deus que dá colo? Ela é uma parte de Deus que vem dar colo. E assim existem milhões de pessoas que vão vir dar colo para o Filho de Deus desmemoriado. Mas eu não tenho como te impedir. Jesus não tem como fazer você passar pelo processo de dissolver o teu pequeno eu sem que você, por se sentir o pequeno eu, sofra. Só que aí ele vem aliviar esse sofrimento. Por isso que ele diz, venham a mim que estão cansados e sobrecarregados. Porque se você deixar o Cristo entrar conscientemente no seu coração, você não vai mais estar manifestando essa dor e esse sofrimento. Você vai sentir o colo do Cristo. Assim como eu fui abraçada pelo meu mentor, assim como eu fui abraçada pela esposa do pastor, reconhecer que é Deus o tempo todo te abraçando, te acolhendo. Que umas partes de Deus vão ter que vir para te ferir, para que você olhe o que tem dentro de ti, mas Ele vai mandar o acolhimento, a solução. Que basta que você solte a sua dor, as suas crenças. Solte essa dor. Deixa ela aí, perdoe-se por tê-la manifestado. Entende? Desapega ao pequeno ego sofredor, ao pobre pequeno pecador, que nem eu digo, desapega dele. E viva o Cristo que você é. E sim, vai chegar uma hora que o Cristo vai se manifestar de forma intensa, verdadeira e irretroativa. Dá para entender? Agora eu vou responder um pouco as perguntas aqui de vocês. E como fica a relação de vocês, ele não sendo? Não parece que os assuntos não fecham e geram um distanciamento? Se sim, nesses casos, o certo é pular da barca mesmo tendo carinho pela pessoa? Sim, se você sente que é, sim. Tá? Sim. Você vai continuar amando. E só que é um amor diferente, né? Cada um segue o seu caminho. Olha que coisa mais gostosa ele encontrar uma mulher que pensa e sente como ele. Que quer deitar no sofá, assistir um Netflix e passear. Não é bom? Bom. Se manter na relação pelos filhos e família, não, jamais, tá? Quem te sustenta é o Cristo. Tá bom? Só por isso não. Você tem que estar lá. Se você não for sincero com você, você não está sendo sincero com Deus. Pense que você é Deus. E a outra pessoa também é Deus.
E vai ter uma outra parte de Deus que vai suprir o que a outra pessoa precisa nesse momento, e uma parte de Deus que vai manifestar o que eu preciso suprir nesse momento, tá? Oi, Fê. Lena, eu te entendo, Ricardo, também estou assim e no caso é pior, dependendo financeiramente do meu marido, isso me incomoda muito. Gente, nesses casos, tá? Nesses casos, é sempre o que eu digo primeiro. Primeiro, ache o Cristo em ti antes de tomar qualquer decisão, tá? Porque às vezes só o que precisa é o que o Jair diz, uma geometria, um balanceamento, né? Tipo, você desce um pouquinho, a pessoa sobe um pouquinho. Agora, se realmente não tem mais nada a ver e não tem mais amor, só que também tem um período, por isso que é legal fazer meus cursos, porque tem toda essa orientação. Tem um período, gente, que você está se desfazendo. Então, todas as pessoas e todas as partes de Deus, nenhuma vai te servir. Porque você está se desfazendo, você não é mais nem o pequeno eu e nem o Cristo. É um desfazer. E é nessa fase que a gente vive todos os problemas de manifestação. Por quê? Porque o único poder manifestador é a tua consciência. Se a tua consciência está sendo abalada, se a tua consciência está sendo dissolvida e ainda não abriu espaço para o novo e ainda o novo não adentrou, o que você vai manifestar? Um período conturbado no relacionamento, nas finanças, no trabalho, em tudo. Você precisa entender que isso é um período e nesses momentos a gente não deve tomar nenhuma decisão. Porque vai gerar mais disso, tu entende? Se você está num período de se autodesfazer, deixa ele se realizar. Deixe esse autodesfazer se realizar para que o novo possa entrar. E quando o novo adentra, aí sim você vai conseguir tomar decisões com clareza. Tanto no profissional, quanto no relacionamento afetivo, quanto no relacionamento com amigos, com parentes, com tudo. Tu entende? É aquilo que Jesus fala no curso de amor. A partir de hoje você não precisa mais tomar decisões. E eu pensava, na minha ignorância, que eu não precisava mais tomar decisões porque qualquer decisão que eu tomasse estaria bom para mim. E realmente estaria. Mas existe um propósito que eu vim realizar. Nós que estamos aqui somos missionários, nós temos missão para cumprir. E se a pessoa que estiver do teu lado te atrasar nessa missão, você não cumpre. Você não executa. Eu realmente não me importaria de voltar para casa e ter uma vida dupla. Eu sei que eu ia ser feliz. Mas olha como é bom eu poder voltar para casa e receber um colo de uma pessoa que me ama sem me julgar. E sabendo tudo que eu passei durante o meu dia. Mesmo sem ter total consciência, porque tem coisas que eu não posso falar. Tem trabalhos que eu faço que não podem ser falados. Que não devem ser falados, que não devem ser expressados. Porque o humano não tem conhecimento e entendimento para fazer. Para entender. Nem meu eu humano aguenta. Sabe? Nem meu eu humano aguenta. Às vezes o tipo de trabalho que eu tenho que fazer. Olha Jesus vendo a gente se esborrachar no chão, acabando com a nossa vida manifestada. Você acha que o eu humano de Jesus não precisa de Madalena para dar um colo? Entende o que eu quero dizer? Todos precisamos da nossa Madalena. Todos nós somos o Cristo e precisamos da nossa Madalena. Entende? Principalmente nós que somos servidores da luz. Quando a Madalena vai vir? Quando Cristo despertar. Tu vai libertar Madalena, assim como ele libertou Madalena. Deu para entender? Jesus precisava dos apóstolos. Ele precisava passar aquele conhecimento. Ele precisava se sentir o mestre, o acolhido, o bem-amado.
Quem que precisava disso? O Cristo? Não. Jesus humano. Jesus humano. Tem uma palestra do Hélio Couto que ele fala como que um ser que é Deus em manifestação se reduz tanto para vir aqui se manifestar descendente de um macaco. Entendeu? É um pouco disso. A gente tem coisas no trabalho de vocês que vocês vão fazer sem nem saber que estão fazendo. Só se sirvam de amor. Deixem o amor que vocês são se manifestar. Não guardem nada para si. Deixa o amor se manifestar em ti e através de ti. Ele mesmo vai se autoexpressar. Ele mesmo vai se auto-mostrar, se autodefinir, se auto-expressar, A divindade conserta a tua vida. Eu não falei para vocês que o atendimento Saint Germain reprogramou a gravidez da minha mãe, eu no ventre da minha mãe, que foi interferida por um mago negro. Ele reprogramou a minha gravidez, ele me reprogramou no ventre. O meu mentor me pegou em uma vida, que eu era um bebezinho dado em sacrifício. Me resgatou para que eu não fosse queimada. A vida se autocorrige, só chega lá. Eu vi isso acontecer, isso foi feito nos nossos atendimentos, tá? Isso aconteceu. Mas mesmo que você não veja isso acontecer, isso acontece. É reprogramado, é corrigido. Em O Curso em Milagres, Jesus diz, só vem. Não se preocupa que o Espírito Santo vai corrigir os erros que você cometeu no passado. E vai corrigir dentro das partes de Deus que você feriu. Se você matou, se você roubou, se você fez isso nessa vida ou em outras, e você voltou e você chegou, a divindade vai corrigir os teus erros. Entende? Porque você é o Cristo e agora você corrige o mundo. A divindade corrige. Você só precisa se conscientizar de que você é o Cristo, viver e experienciar o Cristo. Deixa eu ver aqui um comentário. Deixa eu ver se tem um. Oi, Regis. Seja bem-vinda. Deixa eu só ver se tem algum antes. Sol da Lena, que tá falando com o Ricardo. E agora da Cecília. É muito bom ter um companheiro espiritualidade e as experiências têm sempre um apoio. Sim, Cecília, você é abençoada no seu relacionamento. Né? Inclusive tem uma técnica que a Cecília me ensinou e que eu quero que vocês entendam e façam, tá? Cecília, eu vou contar de novo. Quando você vai saber que a pessoa para você veio da divindade, você vai fazer em silêncio, não pode falar porque você não pode ter algum obsessor ali ouvindo. É você com o Cristo em conversa íntima de oração e meditação. Você vai pedir para que a divindade, no caso da Cecília, ela pediu uma rosa branca, que o homem que Deus escolheu para ela viver essa vida, desse para ela uma rosa branca. Tem que ser uma coisa bem específica, porque senão você pode ganhar de várias pessoas, né? Ou várias coisas, e você pode ficar em dúvida. Para que você não tenha dúvida, tem que ser bem específico, né? E esse amigo dela, que no caso é o marido dela hoje, isso faz quantos anos? Uns 20 e poucos anos, 30, né, Cecília? Chegou num culto evangélico que eles estavam, que ela era da igreja evangélica, e deu essa rosa branca para ela. Entendeu? E aí ela soube naquele momento que o melhor amigo dela era o homem da vida dela. E ela disse assim, que se não tem amor pela pessoa, porque, por exemplo, no caso deles, eles eram amigos, que o Cristo a unja de amor. Entende? Olha como é lindo isso. E aconteceu, eles estão até hoje juntos. E são meus colegas do curso de apometria. E são maravilhosos. E é incrível isso, que a Cecília já despertou a consciência crística. E tem um marido que está dando esse suporte para ela. Né? E ela tem uma mediunidade forte, bem aflorada. Né? Oi, Regis, seja bem-vindo.
Passei para agradecer as lives. Ontem me trouxe muitas respostas. Você me falou, né, Regis, que coisa mais boa isso, né? O Cristo me pede para fazer as lives e eu venho fazendo, né? Eu tenho vários trabalhos, mas esse é um trabalho que eu sempre faço. 26 anos de casada, ó, Cecília, né? E tem que ver que casal amoroso, um com o outro, um entende o outro, um apoia o outro, um dá o suporte pro outro. Gente, que coisa mais linda isso. Que casal mais amoroso. A gente sente o amor, o carinho um pelo outro, sabe? É uma coisa visível, visível a olho nu, não precisa nem ter clarividência para ver. Né? A gente vê esse amor a olho nu. E existe uma parte de Deus para você viver esse amor. Entenda que existe isso. Mas você precisa primeiro viver em você esse amor, se auto-amar, se auto-conhecer nesse nível. Você não precisa estar perfeito. Lembra que eu falei pra vocês? Você não tem que estar perfeito para despertar a consciência crística. Eu não estava perfeito, eu ainda tinha muita raiva. Eu ainda tenho raiva, gente. Eu já despertei. E aí que Cristo vem me dizer que a raiva é dele, não é minha. E eu cortando relações com ele porque eu tinha raiva. E ele diz, quem disse que essa raiva é tua? Quem disse que tem alguma coisa em ti que não é meu? Olha só que coisa incrível, né? Gente, eu amo vocês profundamente. E não é da boca pra fora que eu tô falando. Sabe que Deus me deu um pito? Quando eu tive uma... Eu recebo analogias, né? E eu tava lá, aí aquela do parquinho, que Deus trouxe todas as crianças para brincar no parquinho, que eu já falei em várias lives. Aí tá todo mundo ali brincando, daqui a pouco Deus vai lá e chama os filhos, e aí eu vou, e vai um monte de filhos. E eu tô com a mãozinha dada no pai, assim, caminhando. Deus ali, e eu com a mãozinha dada em Deus, no meu pai. E aí eu digo, pai, olha para trás. Os teus filhos não ouviram que tu chamou. Eles não ouviram. E aí eu olhei pra trás, tinha uns descendo no escorregador, outro consertando, outro chorando no cantinho, outro jogando bola, sabe? Outro se beijando, sabe? Todas as crianças assim, bem levando a sua vida. Uns descendo escorrega assim, como se não houvesse amanhã, outros sofrendo, outros tentando consertar o escorrega, as pecinhas, sabe? Eu tinha filho de Deus fazendo um monte de coisa lá no parquinho. Bem que nem um parquinho mesmo. Quem tem filho pequeno sabe como é que é. E aí, outros comendo, sabe? Aquela confusão toda. E aí, eu disse, pai, eles não escutaram. Eles não vieram não porque eles não querem vir para casa, mas porque eles não te escutaram. Eles não escutaram a tua voz. Eles não viram que tu chamou. Eu vou voltar e vou lá avisar eles que tu tá chamando. E aí eu soltei a mão de Deus e fui indo. E aí tinha acabado ali o que eu recebi. E depois continuou uma outra vez que eu acessei, eu não sei se foi em sonho, se foi em momentos de silêncio, que eu desdobro, né? Eu começo a dirigir, eu já desdobro. Começo a caminhar, eu já desdobro. Começo a correr, eu já desdobro. Eu vivo desdobrado, mais desdobrada do que manifestada. Aí eu tô num desses desdobros e aí Deus me dá a resposta, que eu não tinha ouvido, né? Eu voltei para buscar os irmãos e não tinha ouvido a resposta de Deus. E Deus disse assim, filha, não se preocupa. Todos vão vir, vão ouvir e vão voltar. Aí eu disse, eu sei, mas eu vou lá ajudar eles. E eu só vou voltar quando o último vier. E aí tem uma fala de Buda, de Siddhartha Gautama, que ele diz isso, que ele vai continuar voltando até que o último filho volte para casa. Olha só, o mesmo pensar e sentir meu. Por isso que eu digo, sabe, as pessoas nos julgam. Cara, para de criar resistência para voltar para casa. Só pega e volta para casa. Só pega e volta. Sabe? Não fica achando, mas a pessoa é isso, mas a pessoa aquilo, mais velho culto, mais Jesus, mais não sei quem lá.
existem infinitos caminhos para chegar a Deus. Todos vão passar pelo Cristo, que é a consciência crística, que pode ter o nome de Buda, que pode ter outro nome, né? Elevação espiritual, fusão com o universo, fusão com a divindade, sei lá que nome tu vai dar. Eles não têm ego, eles não estão nem aí. Mas é a consciência de que tu é o Cristo. Quando Jesus diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim, não é por mim, Jesus Cristo. Então, um indiano que não tem a religião de Cristo não vai acessar Deus? E Deus colocaria um limite para o filho dele voltar para casa? Não. É a consciência de que tu é o Cristo, o Filho de Deus. É essa consciência que você precisa acessar para voltar para casa, porque essa é a consciência de que você é o filho dele. Entende? É isso. Tem que ser só no pensamento. A Cecília disse, tem que ser só no pensamento, porque se não for só no pensamento, os obsessores, outras energias podem ouvir e ouvem, e aí vão mandar outra pessoa te dar a rosa branca, no caso da Cecília. Né? Cecília pediu 2 coisas e já pediu uma terceira, e eu tô em dúvida se eu falei em voz alta, se eu não falei. E aí eu digo, meu Deus, e agora a pessoa vai ter que me dar 3 coisas pra eu saber que é a pessoa, vai ter que me dar 3 coisas, pode isso. Eu não sei se eu reconverso, se eu desconverso, se eu faço o quê, então por enquanto eu deixei em stand-by tudo isso, porque eu não lembro se eu não tinha falado daqui a pouco em voz alta, porque às vezes meu pensamento é tão alto que parece que eu falei em voz alta, e eu não sei se eu não falei, então eu vou ter que... E eu faço movimentos também, né? Do formato da coisa, enfim. Ana Long sendo Ana Long, atrapalhada. Gente, então eu quero agradecer vocês hoje. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei sobre o sofrimento, que é o apego ao teu pequeno eu, ao teu antigo eu, às tuas crenças, aquilo que tu quer guardar para si. Que pode ser uma mágoa, pode ser um diploma, pode ser um familiar, pode ser uma casa, pode ser uma crença, pode ser qualquer coisa. Se tu quiser guardar para si, não entra transparente no reino dos céus, não entra no reino dos céus conscientemente, vai ter que esperar até soltar tudo. Manifestar coisas que fazem com que sofremos. Ah, sim, aquela pessoa que compra um apartamento e antes de ter vendido o outro, começa a ter problemas porque não vendeu o outro e aí tem que pagar o outro. Enfim, solta, desfaz o negócio e larga nas mãos de Deus, cara. Tu resolve teus problemas. Nosso eu superior escolheu coisas que eu posso observar e escolher expressar, aprender sem dor. Existe isso e dá para você fazer. A Cecília tá me dando orientação aqui de que é para eu trocar por um só. Pede confirmação na mente para o externo. Tá bom, vou escolher uma só das 3 coisas. E essa coisa vai ser a coisa. Beleza. Cecília é minha... Cecília... Tá, gente, vocês têm que conhecer a Cecília. Nós vamos ter que fazer os eventos presencial para esse povo todo se conhecer. Tá? Nós vamos ter que botar esse povo todo reunido. Porque eu só quero ver as explosões que vão acontecer. Não tenho nem noção do que vai ser isso. Tá? Vamos fazer o negócio acontecer. Agora, a minha irmã se rememorou, se acessou enquanto Cristo, e ela tá muito feliz e tá aceitando a minha ajuda. Inclusive, ela vai participar desse evento das mulheres, que ela tem um trabalho muito legal, que é o trabalho da Byron Katie, que traz consciência, traz essa consciência que eu falo pra vocês de que não existe o outro, né? E só que ela faz isso através de umas fichas de perguntas e respostas. É muito legal, porque é a prática de como funciona isso. É muito bacana. E ela vai estar também no evento, que vai estar todo mundo. Ela vai trazer esse conhecimento que eu senti de ela trazer. Da mesma forma a Érica, da mesma forma a Nanda. Vai estar todo mundo. Vai ter um povo bem gostoso lá pra gente se sentir amparada, amada, né? Pede confirmação na mente para o externo, tá? Ah, isso aí eu já tinha lido, Cecília. Tá. Vamos lá. Pronto. O que eu preciso aprender com isso? Sempre se perguntar em cada situação da nossa vida, o que eu preciso aprender com isso? E não espera, às vezes a resposta vem imediata, mas às vezes não vem.
Vai vir um momento breve, se for de sinceridade de coração, que você realmente quer aprender com isso, vai vir a resposta. Só saiba que ela vem, tá? Esteja atento e observando. Assim como eu estava observando o comportamento da minha filha, eu vi que ela começou a deitar no chão, eu vi que não era ela, eu vi que tinha uma energia ali, né? Eu falo energia, pode ser um espírito, e era realmente um espírito, uma criança que estava ali, que veio pedir ajuda para ir para casa, né? Daqui a pouco ela sabia que eu podia ajudar, e aí eu fiz o encaminhamento. Assim acontece com os apometras, né? Gente, a gente não... Eu preciso falar uma outra coisa bem importante, que ontem eu estava indo na apresentação da Escola das Meninas e me veio de falar para vocês. É bem importante. Nossa, ainda bem que eu, antes de finalizar a live, lembrei. Você não tem como trabalhar para Deus dando graças e receber qualquer outra coisa que não sejam graças divinas. Não importa qual a crença que você tenha. Essa é a verdade. Ok? O que eu tô querendo te dizer com isso? Quando eu aplicava reiki, eu já falei isso várias vezes, eu chegava em casa tão cansada, passava o dia praticamente aplicando reiki, meus olhos fechavam e doíam e ardiam, e eu tinha que descansar porque vazava a minha energia aqui, minha energia vital, aplicando reiki. E aí eu descobri que existia uma crença no meio reiki que a tua energia vital pode vazar e coisa e tal. Quando eu descobri que existia essa crença, imediatamente eu a desfiz. E eu disse, não, é impossível eu estar aqui trabalhando para Deus e eu perder energia. Eu recebo energia. Tudo que eu dou, eu recebo 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. E hoje, cada vez que eu tocar em alguém ou intencionar de aplicar um reiki em alguém, eu vou receber 1000 vezes cada intenção. E instantaneamente eu nunca mais senti esse cansaço. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente pertence a um meio, por exemplo, a apometria, você é um apometra, você é um constelador familiar, você é um terapeuta de qualquer coisa, tá? Existem crenças nesse meio, que mesmo que você desconheça, por fazer parte desse meio, você as manifesta. E só com a tua mudança da crença, você vai a desmanifestar, entendeu? Por exemplo, Joel Goldsmith fala que existe um mesmerismo. O que é o mesmerismo? Você acredita, por ser humano, que se você pisar na poça, pegar friagem, pegar não sei o que, ou ter contato com alguém doente, que você vai manifestar a doença, a gripe, enfim, né? E essa é uma crença universal da humanidade. A não ser que você modifique essa crença, você vai estar sujeito à crença universal da humanidade. Entendeu? Orar e vigiar é infinito. Não quero te cansar, meu povo. Meio assim. Então, se você se auto-observa e você vê que tá vazando a tua energia aqui, que tá acontecendo alguma coisa com você, por exemplo, quem trabalha em centro espírita acredita que por trabalhar para o centro espírita, por fazer caridade, os negativos, os obsessores vão te atacar e atacar a tua família. E aí acontece o quê? Eles são atacados e atacam a família deles. E aí eles mais ainda certificam essa crença, mais ainda manifestam, entendeu? O que se faz nesse caso? Não. É impossível trabalhar para Deus dando graças, praticando caridade, vindo aqui com amor puro e incondicional e receber qualquer coisa que não sejam graças, amor puro e incondicional. E fim. É assim que se muda uma crença. Qual a diferença da antiga? A gente pode mudar uma crença pela outra falsa também? Sim. E isso acontece. E o livro de Merdá fala disso no final. No entanto, nisso que eu estou te falando, você está substituindo uma crença pela verdade. É verdade. Entende? Você não tem como trabalhar para Deus, como dar graças, sem receber graças e divindade. Deus só tem uma lei: dar e receber. O que você dá, você recebe. Entende? E recebendo, você pode distribuir para quem você quiser, como você quiser. Eu distribuí por todos os obsessores da minha família, que fizeram parte do meu presente, do meu passado, do meu futuro, para tudo.
distribuir. E recebo mais. Que Deus é infinito em generosidade. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Olha que lindo. E o que é teu e vai ser teu sempre, para todo sempre, tá? A gente só pode dar para outra pessoa o que é dela mesma no mundo. Entende? Então, se eu te trago um conhecimento, não é meu que eu tô te dando, é teu. Eu só guardei para ti, para te dar. É como se você tivesse me pedido para guardar um presente para você, e eu guardei o presente para você, e agora você chegou e eu te dou o presente que tu mesmo pediu para eu guardar para você. Entendeu? É isso. Meio que é isso. Troca por um só, pede confirmação na mente para o externo. Tá. Vou amar conhecer sua irmã, pois bato essa tecla da unicidade. Isso aí, vai adorar, tu vai adorar. E o trabalho dela é bem massa, bem legal, né? Ela tem um trabalho bem legal que é sobre também a não violência no falar. E eu precisaria aprender um pouco disso, porque eu sou meio violenta no falar, né? Mas cada um tem o seu trabalho, e o meu trabalho é continuar sendo assim, violenta no falar e doce ao mesmo tempo. Cada um tem o seu trabalho. Por isso que eu digo, não julga, só abraça o teu amigo, sabe? Porque o meu trabalho, ele vem te dar machadada na cabeça, quando necessário, né? E se eu fosse... É a mesma coisa quando você vê uma criança fazendo uma coisa que... Jesus fala disso nas cartas de Cristo. Uma criança que tá com uma faca na mão, urra de raiva e ódio quando tu arranca, porque tu arranca a faca da mão. Tu não pede, por favor, filhinho, me dá a faca. Tu arranca. E eu sou dessas que arranca, tá? Quando eu arranco a faca da mão de uma criança, ela urra de ódio, de raiva, disso, daquilo. Sabe o que ele faz? Pega, tira e deu. E eu faço isso com você. Eu arranco a faca da tua mão, entendeu? E você vai urrar de dor, de ódio, de tudo de mim. Ainda assim eu vou arrancar a faca da tua mão. Eu não vou te dizer, querida, posso pegar essa faca? Vai te machucar? Pode te cortar? Sabe? Não, eu arranco. Não tem esse negócio de disciplina positiva comigo ou com você com uma faca na mão. Eu vou arrancar todas as vezes da tua mão. Entendeu? Deu pra entender? Aí eu vejo minhas filhas arrancando as coisas da mão dos outros, ou de alguma coisa assim, fui eu que ensinei. Né? Fazer o quê? Faz parte. E tá tudo bem. Meu humano que aceite isso. E eu que ganho um colo de vez em quando. Pra aguentar isso. Entendeu? Ai, vamos lá, Célia. Eu recebo graças em quase todos os atendimentos que faço. Eu recebo sinais e curas para mim. Tu recebe em todos, não é em quase todos. Só que uns tu tá consciente, outros não. Sempre recebe graças, tá, Célia? Cecília, me disponho a doar amor onde for. Tenho visto a diferença. Você viu? Sim. É bem isso, Cecília. Você é puro amor. Ontem mesmo recebi um presente da Mãe Maria. Recebi o colo dela também. Colo de mamãe. Ai, que delícia, né? O colo de Mãe Maria é delicioso, gente. Eu também pedi o colo dela essa semana. E é bom. Eu lembro quando as meninas tinham 6 meses que eu chamava ela pra me ajudar a acalmar elas, para que elas pudessem descansar, para que eu pudesse descansar também, né? E é engraçado que eu tinha visto uma moça que ela dizia que ela pediu, a filha dela não dormia há 2 anos, e ela pediu pra Mãe Maria ajudar ela, e aí a filha dela começou a dormir. E eu pedia, e as minhas não dormiram, continuavam acordadas. E aí a gente cria uma mágoa, né? Ai, por que ela atendeu e eu não? E a gente não entende. Hoje, gente, eu aprendi uma coisa. E se a gente aprender isso, a gente vai entender. Eu não podia dormir. Porque se eu dormisse na energia de cansaço que eu tava e na noite escura da alma que eu tava, eu ia desdobrar pro umbral. Ia ser colocado tantos chips, e foram muitas vezes colocados em mim, e tantos implantes, que ia ser bem difícil eu conseguir sair de lá. Então, o que eu quero dizer para vocês é que aceite as coisas como são. E veja o amor
no não que você recebeu. Porque a divindade te cuida e te protege. Tu não tá sozinho, tu tá amparado 24 horas por dia pela divindade. E se você entender isso e ter fé nisso, até ter o conhecimento suficiente para entender isso, você não vai guardar mágoas de Deus. Entende? Porque depois que tudo isso passou, que eu vi, nossa, eu só queria descansar. Eu entendo o quanto deve ter sofrido para Jesus me ver sofrer daquele jeito. E para o meu mentor. E não poder fazer nada porque eu não podia descansar. Entende? Então, começa a aceitar as coisas como uma resposta benigna de Deus, porque Deus é bom e é bom o tempo todo. E todas as respostas de Deus para ti são com amor e são benignas para ti. Mesmo quando tu não dorme, tá cansado. Faz uma apometria se tu conhece, vai no centro espírita, faz desobsessão, faz encaminhamento do espírito, faz pirâmide de proteção, que você sabe fazer. No mundo, os símbolos reiki de proteção, o que for. Enquanto a gente está no mundo, enquanto a gente está desmemoriado, a gente precisa de ajuda e de toda ajuda possível. Aceita essa ajuda. É a divindade te orientando e te ajudando, tá bom? Regis, tem uma pergunta. Se eu enxergo algo numa pessoa, num ator, significa que tem em mim, ok? Mas se eu solto esse aspecto, o ator some ou eu deixo de ver o aspecto no autor? Ou as duas coisas? Regis, quando a gente já chegou lá, por exemplo, no meu caso, que eu já despertei a consciência crística, existem coisas que vão vir a mim, que ainda precisam curar no meu eu humano, e existem coisas que vão vir em mim, ou para mim, que nem no caso de Jesus, a crucificação e tudo mais, para que eu possa cumprir a minha missão e experimentar. O que vai fazer é, se você se perdoar, se você tá vendo alguma coisa na pessoa que tá ferindo só a ela, mas você percebeu, você observou, limpa em você. Se você não vê mais na pessoa, foi limpo. Se você continuar vendo na pessoa, mas não te fere mais, foi limpo também. Entende o que eu quero dizer? Só se abençoe, se perdoe por todas essas manifestações, por todas essas observações. Lembrem-se de que a divindade está em tudo e todos o tempo todo. Você pode se perguntar o que tem em mim que entrou em ressonância com essa pessoa. O que tem em mim que eu não gosto nessa pessoa, que eu estou observando no sofrer dessa pessoa? Como eu posso me ajudar ou ajudar essa pessoa? Por que eu quero ajudar essa pessoa? Entende? Por exemplo, eu queria muito ajudar a minha irmã. E ela não queria. Qual foi a orientação que deu pra mim? Todas as vezes que ela te chamar, tu vai e põe ela no teu coração. E foi o que eu fiz. Entendeu? Gente, quando nós nos iluminarmos de 100%, toda a nossa vida se cura, todos os nossos familiares, todas as antigas gerações, as futuras gerações, todos os conterrâneos e contemporâneos recebem as graças pela nossa iluminação, porque nós nos tornamos Deus consciente em manifestação. Então todos são afetados. Hoje todos nós somos afetados pelo Cristo. Todos. E cada um de nós que transcende o limiar e chega à verdade é acolhido em pleno amor. E toda a divindade vem te acolher. Mesmo que você ainda esteja encarnado e tenha as manifestações do humano. Cabe a nós receber, observar. Entende?
Ontem recebi o abraço da Mãe Maria. Olha que linda, Fernanda, que delícia. Gratidão, entendi sim, o Regis. Acessei a crucificação também e acho que cheguei em você por isso. Sim. Com certeza, Regis. Né? No evento lá em Porto Alegre, eu me tornei o Cristo crucificado e queimado na fogueira, olha só. Eu senti esse sentir. E aí foi transmutado. Bem doido, né? Quem ouve de fora, se não é nós aqui desse povo, vai achar, tá louca, né? Mas a gente consegue acessar qualquer pensar e qualquer sentir. Só de você pensar em alguém, você acessa aquela pessoa. Porque somos o mesmo. Então, se você pensar no seu dedinho, você vai acessar o seu dedinho. Então, se você pensar em Hitler, você vai acessar Hitler. Se você pensar em Cristo, você vai acessar Cristo. Entende? Aí, para manifestar, depende da sua intersecção com ele, intersecção e relacionamento, né? Se você está em relacionamento com tudo e todos o tempo todo em amor, você manifesta o Cristo instantaneamente. Bem lindo isso. Gente, eu quero agradecer vocês. Lembrem de compartilhar. A Fernandinha lembra de cortar e fazer os vídeos para que a gente possa divulgar esse conteúdo. Chegou a hora desse conteúdo chegar aos filhos de Deus, né? Nós estamos prontos para dar as respostas que os filhos possam perguntar. Eu estou me preparando há 5 anos conscientemente para isso, né? E agora eu estou pronta para responder. E é isso que eu tenho para vocês. Eu amo vocês profundamente, infinitamente. E eu só volto para casa quando eu levar o último filho de Deus comigo, conscientemente, né? Eu vou voltar quantas vezes necessário for, até que meu pai diga não precisa mais. Né? E vocês também estão nessa, deixa eu dizer isso pra vocês. Vocês estão na mesma. Ai, vocês também vieram para esse trabalho. Eu vim para dar o colo, o conforto para vocês e a orientação só. Vocês são os que vão executar o trabalho. O meu trabalho é rememorar vocês, para que vocês trabalhem, né? Rememorar de que vocês são o Cristo. É só esse meu trabalho. Só rememorar o Filho de Deus, de que papai tá chamando. Gratidão, Célia, também. Um abraço, tá, gente? Amo vocês. Quem não assistiu, assiste essa live, que ela tá bem legal, assim, bastante coisa pra gente viver aqui na manifestação, porque eu acho que falta muita orientação de quem tá no caminho, de como pensar, sentir e agir aqui no dia a dia, na vida cotidiana, né? Tem muitas perguntas que vocês me fizeram, muitas respostas que eu dei. Eu quero dizer para vocês que eu os amo profundamente, amo infinitamente. E aqui eu vos amei como meus, né? Como Jesus diz, Fernanda também, gratidão. Eu realmente os amei como meus, tá? Realmente. Muito obrigada por tudo, por estar aqui, por esse acolhimento, por esse cuidado, por esse carinho. Cecília também, as minhas amigas, assim, mais íntimas, são vocês, né? Que se preocupam com a minha vida manifestada, em me ajudar nessas manifestações. Cada vez mais eu vou adequar a minha rotina ao Cristo. Cada vez mais eu vou me dedicar a isso. Vou finalizar os trabalhos que eu tenho para finalizar esse ano e deixar para Deus resolver o ano que vem. Então, eu quero só agradecer vocês profundamente, no fundo do meu coração. E sempre lembrem que existe um eu humano que pode ser afetado, sim, pela dor humana, pelo sentir humano, pelos julgamentos humanos. E não julgue, só venha, só desperte. Como eu disse, eu não tô aqui para discutir conceitos, eu tô aqui para te lembrar de que tu é o Cristo. E só venha, só lembre de que tu é o Cristo. E deu. Entende? Só isso. Deu de piti. É que nem aquela criança que foi lá em casa e queria ir embora. Eu digo, agora deu, criança. Vem cá no meu colo, peguei e fiz um encaminhamento. É a mesma coisa. Deu de piti agora, então vem cá, te dou o colo, vamos pra casa. Tá bom? Um beijo.
Amo vocês. Amanhã provavelmente tem live. Essa semana eu devo pra vocês a live de relacionamento arquetípico, tá? É bem legal. Vale a pena, né? Eu preciso dar fazer um esqueminha aqui de todos os arquétipos para não esquecer. O de Afrodite, por exemplo, tem relacionamento com todos os deuses, né? Então vai me dar um trabalhão. Se der para fazer tudo uma live, a gente faz uma live. Senão a gente faz 2, tá? De cada deusa com seus relacionamentos, de cada deus com seus relacionamentos e o que esperar. Isso é um curso, gente. Isso é um curso. Isso é um curso. E eu vou dar para vocês, ó, porque eu amo muito, tá? Beijo. Até mais.